Coisa linda, né? Tudo que aconteceu aqui. Paz do Senhor. Eu acho que eu já nem precisava mais falar nada, né? Porque, meu Deus, já começou Deus falando, né? Deus bradando sobre família. E antes da gente trazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, o meu filho... Ai, isso aqui é a minha família. Coisa linda, né? E Deus colocou no nosso coração para falar sobre como um posicionamento, porque olha que interessante. Estamos numa conferência que fala sobre posicionamento. Hoje o Enoque falou aqui que nossas famílias não se perderiam, né? Que quem aqui crê que a sua família vai ser salva? Eu creio, em nome de Jesus. E depois a Di, né, falou sobre colheita. Tudo que nós semeamos, nós plantamos. E algo interessante que ela falou, uma pergunta que ela fez é: você acredita que você está sendo visto? E eu falei: Deus, muito obrigado. Não precisava nem falar mais nada, porque já foi uma pregação, né? Então eu vou iniciar, né, pedir a vocês que com muito carinho ouvissem o meu filho. Algumas pessoas aqui sabem, mas nada melhor do que falar ele mesmo, né? Sobre tudo que ele passou. E pela gratidão que eu tenho hoje a Deus, por ele estar aqui. E hoje poder contar um pouquinho do testemunho que ele não falou. Mãe, não vou contar tudo não. Eu falei, deixa Deus te usar. E eu vou passar para ele agora. Deus abençoe, meu filho. Te amo. A paz, a paz. Meu Deus. Eu confesso para vocês que há 2 dias atrás eu não queria falar. Falei, não, porque eu, tanto jovem com tantas outras coisas, com tantas bagagens maior que a minha, mas se Deus me colocou aqui é porque, por mais que não seja muito, é o que Deus precisa falar através de mim. Basicamente, eu fui nascido e criado na igreja, porém, há 4 anos atrás, eu fui buscar atalhos. E muitas das vezes os atalhos, ele nos leva para muito distante do retorno. E a palavra que eu tenho no meu coração hoje é Salmos 116, 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Mediante esse tempo que eu fiquei afastado, que eu fiquei distante, primeiro Deus, Ele vem trabalhado desde que eu tenho voltado no meu coração de uma maneira que Ele me ensinou que ser servo não está condicionado somente naquilo que eu faço aqui, mas sim naquilo que eu deixo de fazer pela obra. E uma das coisas que eu tenho aprendido neste tempo, onde eu voltei, antes de começar a falar o que eu passei por esse período de 4 anos, é que para mim viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso abrir mão daquilo que me afasta dele, que é a renúncia. Então, vou ser bem breve do que aconteceu nesse período. Primeiramente, o inimigo, ele trabalhou muito no meu sentimento, em algo que começou aqui no altar, em outro ministério. Eu nem ia falar isso, mas eu senti vontade de falar. Então, primeiro eu fui ferido em meu sentimento, de forma que ele trabalhou em minha mente, o inimigo, dizendo que a minha felicidade, a minha alegria estava lá fora, porque eu tinha sido ferido aqui. Então, a partir daí em diante, que começou a luta, começou a guerra, porque na minha mente, a minha alegria, ela estava lá fora. E tudo começou no sentimento, e do sentimento foi nas propostas. Ali, acredito que Deus também permitiu eu viver muitas coisas para que Ele me amostrasse que enquanto eu não voltasse para a presença, eu não teria nada daquilo. Então, eu vivi muitas coisas que para mim foram experiências importantes. Eu acredito que Deus me permitiu viajar, me permitiu ter
condições de realizar certas coisas que eu não imaginava realizar. Então, nesse período onde eu estava ali numa luta, porque eu sabia que lá fora não era meu lugar, mas ao mesmo tempo eu não conseguia retornar para casa. Então, ali, com propostas, com amizades, relacionamentos, eu fui começando a me afundar e foi ruína atrás de ruína. Primeiro começou com relacionamentos, depois começou com a vida financeira, onde parecia que para mim, eu cheguei a ser até soberbo, cheguei a ser orgulhoso de falar, nossa, eu não vou voltar mais a trabalhar, eu não vou mais viver o padrão, né, como dizem. E certo dia minha mãe falou que aquilo estava me tornando, não sei qual foi a palavra que você utilizou, que eu até fiquei reflexivo, qual foi a palavra que você utilizou, soberbo, que eu estava ficando soberbo. Eu comecei a me autoavaliar, eu falei, nossa, realmente, tudo que eu tenho vivido está me trazendo uma soberba, porque para mim aquilo era o que eu já tinha de melhor ali para entregar para minha família. Então, o que eu tenho para dizer é que Deus, ele é tão perfeito que ele trabalhou na minha vida de uma forma que eu mesmo não imaginei, porque ele me tirou aquilo que eu mais prezei da minha infância até minha adolescência, que era a minha independência. Desde muito novo eu sempre gostei de conquistar minhas coisas, sempre gostei de correr atrás. E quando eu me vi numa posição que eu estava dependente, para mim foi algo que é difícil de explicar. Você lutar dos 14 até os 22 e chegar nos 23 você se vê dependente da família. Mas eu acho que a minha maior dependência não foi nem na minha família, foi aprender a confiar em Deus. Porque se Ele me tirou tudo aquilo que eu conquistei lá fora é porque Ele tinha algo melhor para mim, algo reservado. Então foi basicamente isso. Ali eu conquistei não, né? Porque Ele levou. Não foi com Ele, então Ele levou. Ali eu viajei, conheci pessoas, ao ponto de eu falar, caramba, tá chegando o meu dia. Vou ser rico. Pensei, caraca, mano, fazendo dinheiro. E Deus levou tudo porque eu não conquistei na presença dEle. E eu tô com desejo de louvar uma canção que, pra mim, é uma oração. Eu não sou cantor, mas é uma oração porque em um culto da família foi onde Deus falou muito comigo, foi até através do Tiago, não estou vendo o Tiago aqui, que ele falou sobre o filho pródigo. Ali foi onde Deus falou muito comigo neste dia, porque era realmente o que eu precisava, porque era o que eu estava vivendo naquele momento. E foi onde Deus falou comigo e onde eu decidi retornar e nunca mais sair dessa presença. Então eu vou estar louvando porque é algo que é do meu coração. Eu não sou cantor, mas é do meu coração. Aleluia. Eu ia pedir para você se colocar de pé, se pudesse colocar de pé. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, escravo dos meus erros me tornei.
minha família. Porque mediante a tudo que eu vivi, toda a rebeldia, sou muito grato porque Deus deu estratégia. O que eu queria dizer, aproveitar para vocês, mães, antes de tentar dar força do braço, orem muito a Deus pela vida dos filhos de vocês. De certa forma, eu não sei se fora, mas sem Deus nada é possível. E se não fosse Deus, é pela minha mãe, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui. Mas Deus deu estratégias a ela para que eu pudesse voltar. De certa forma que muitas das vezes eu estava em lugares e ela me ligava e falava: Deus é contigo, fica com Deus. E ali eu comecei a refletir. Como pode eu dar tanto desgosto, tanto trabalho, mesmo assim ela liberar palavras para minha vida, não palavras de maldição, mas palavras de bênção. E ali Deus já estava trabalhando no meu coração. Muitas das vezes eu chegava madrugada, eu olhava minha mãe dormindo, chegava às vezes, eu tinha que pular o portão, que esquecia a chave. Passava assim, olhava para a porta, olhava pela janela, minha mãe dormindo, às vezes nem dormia, ficava até às 4 da manhã, esperando chegar. Eu nunca com palavras de maldição, nunca me amaldiçoando, mas sempre lançando sementes sobre a minha vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês sobre estratégias. Quando você se posiciona, Deus dá as estratégias certas. Não é na força do braço, não é jogando palavras de maldição, mas é se posicionando. E para finalizar, eu vou falar sobre a minha vida profissional. Como eu falei, como Deus me confrontou muito sobre renúncia, eu precisei abandonar tudo aquilo que eu fazia. Por mais que me trazia uma renda, me trazia algo, eu precisei abandonar. E mesmo estando aqui, estando dentro, eu estava muito ansioso, muito ansioso. E essa experiência é muito recente. Até alguns amigos viveram comigo essa experiência, eu comentei com alguns. Estava muito ansioso, eu falei: mãe, não dá mais, eu já estou muito tempo sem fazer nada e eu preciso de alguma coisa. Então minha mãe falou: vamos orar, faz um propósito e Deus vai abrir a porta. Não é da força do seu braço, não é do seu jeito, é como Deus quer. Foi na semana do Aviva Conference. Ali então eu decidi, botei um propósito no meu coração de todos os dias ir ao monte orar. E eu abri mão de uma coisa que eu amava muito, e foi numa semana que era o que mais tinha na minha casa, que era doce. Entendi. E na semana que eu decidi ir no monte todos os dias foi a semana de chuva. Então tudo bem, falei: Deus está na frente, vamos lá. Para honra e glória de Deus, no segundo dia de monte, no segundo dia de jejum, eu tive resposta. E para honra e glória de Deus, na segunda semana, eu acabando o propósito, eu já estava trabalhando. Então é isso. Se posicionem, porque quando a gente se posiciona, Deus age ao nosso favor. Eu nem ia falar, gente, mas vou falar só rapidinho, tá? É muito bom, é diferente, né? Quando a gente vê a história e quando a gente vê a pessoa contar.
É emocionante, é algo que só quem vive assim consegue explicar. Mas eu queria dizer algo muito rápido, rapidinho mesmo para você. Você jovem, adolescente que está aqui, eu queria te lembrar que tem lugar na mesa para você. De repente, você também está distante, ou você está aqui, mas o teu coração está distante. Porque Satanás ele não precisa desviar os nossos pés, né? Se ele desviar o nosso coração, o nosso olhar, a gente já não está mais no propósito. Tem lugar na mesa para você, não importa o que você fez, não importa como você tem vivido, não importa quão distante o teu coração está. Tem lugar na mesa para você. A segunda coisa que eu queria dizer para você que serve aqui nessa casa, que também é jovem, que também é adolescente. Estamos falando durante todo esse mês de conferência sobre posicionamento. O Senhor também precisa do seu posicionamento. De repente, os seus pais têm se posicionado em oração, mas você não entende que você é como Jonas. Se você não estiver no lugar que você é para estar, toda a tribulação sofrerá. Não pense que um erro teu só vai te machucar. Não pense que um posicionamento errado teu só vai mudar o teu destino. Não. Existe a tua casa, é como aquele barco, e você é como Jonas. Então se posicione. Aonde o Senhor mandar você ir, você vai. E se você não foi, existe tempo de se arrepender e voltar. E por último, última coisa que eu queria dizer, como líder nessa casa, honre a vida do teu líder. Não é fácil, gente, conduzir uma coisa. Adolescente, jovem, honre a vida do teu líder. A Débora não está aqui hoje, nem o Rafael, mas a Elina está ali para representar. Eu faço parte da Rede Juventude. Gente, honre, não é fácil. Se existe hoje algo sobre a sua vida, é porque também tem uma liderança orando por você. E às vezes fazendo uma oração que você não está nem vendo, semeando algo sobre a sua vida que você não está nem valorizando. Então, em nome de Jesus, nós já escolhemos nos posicionar. Agora é a sua vez. Honre a vida dela, paga um lanche para ela. Faz uma oração por ela, pergunta se ela está precisando de alguma coisa. Mas valoriza, gente. Líder erra, cai. Mas ele está disposto a se levantar todas as vezes e continuar se posicionando, profetizando sobre a sua vida. Honre a vida do teu pastor. Honre a vida da tua pastora. Ele pode errar. Pode, porque ele é ser humano. Mas ele está plantando, profetizando coisas sobre a sua vida. Então, honre em nome de Jesus. Se posicione como discípulo. Se posicione como liderado, para que você colha os frutos, para que você colha as sementes, assim como Pedro colheu. Então, muito obrigada, liderança de juventude. Muito obrigada, Elina. Senhor te abençoe. Muito obrigada, porque eu creio que em algum momento você orou, em algum momento você profetizou, em algum momento você preparou, você mandou uma mensagem. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que missão. Tudo já foi falado aqui, né? Tudo já foi pregado aqui. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer entregar a mensagem, Ele entrega. E eu falei, Senhor, eu não quero. Quando eu sou pregadora, e o problema é seu. Vai ter um monte de gente lá falando. E glória a Deus por isso. Porque tudo que foi falado aqui foi o que o Senhor tinha me ministrado no meu coração. Eu compartilhei com meu esposo. E nós oramos. E ele falou assim, a esposa, é de Deus. Eu falei, glória a Deus, que é de Deus, né? Então, assim, nós iríamos, o Senhor, através do que meu filho falou, o Senhor colocou no meu coração falar sobre como uma família como nós nos posicionamos, podemos alcançar a nossa família, o nosso posicionamento, né? E aí o Senhor me trouxe a memória quando Ele me colocou essa mensagem na minha cabeça. Como o meu filho mesmo falou, quantas vezes a gente queria matar, mas o Senhor falava pra gente assim, calma, você ama Ele, não mata, ora. E quantas vezes Ele estava na madrugada, 2, 3 horas, eu acordada, 4 horas, eu mandava mensagem para Ele, e às vezes Ele ficava bravo, e Ele falava, mãe, vai dormir. Eu falava, Deus abençoe, meu filho, fica com Jesus. Jesus te acompanhe, Jesus te guarde. E às vezes ele falava assim, Jesus não está nem aqui. E eu acredito que não, mas ele estava esperando ele lá de fora.
aonde ele estivesse, para trazer ele para casa, porque todas as vezes eu falava: Senhor, guarda meu filho, que ele volte em segurança. Eu não sei aonde ele está, mas o Senhor sabe. E muitas das vezes eu olhei para o meu esposo e ele estava lá no quarto dele, expulsando lá, que ele é o do reteté, e ele lá no quarto dele lá, sabe, aí ungindo, e eu olhava e falava: é Deus, o Senhor está trabalhando. Mas antes disso eu tive que me posicionar, porque eu até comentei com o pastor esses dias, eu era muito ansiosa. Então eu queria fazer tudo pela força do meu braço, e eu chorava, muitas das vezes aqui eu chorei. Um dia o Senhor usou o Enoque para falar comigo, usou a pastora para falar comigo. Um dia o pastor falou assim: olha, Deus não vai fazer não, porque você já está fazendo, né? Então Deus, ele só começa a agir quando você fala, não tem mais jeito. E aí foi aí que eu me posicionei, e foi aí que eu comecei a entender que não era sobre mim, era sobre Ele e Deus, e eu entreguei na mão do Senhor. Então o Senhor, ele falou sobre posicionamento, e aí ele nos trouxe um casal, e esse casal, como é que é o nome, Maria? Peraí que a gente tem um problema. Abigail e Nabal. Salmo 1 Samuel 25, 17, 18. É bom que a senhora que leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas, pois nosso Senhor é para toda a sua família. Marido, lê? Não estou enxergando nada, gente. Isso é uma coisa horrível. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos. Amém. Glória a Deus. Só até aí. Aqui fala de uma família. E essa família, esse casal, né, vamos colocar assim, é um casal que cada um se posicionou de uma forma que um posicionamento levava à ruína, outro posicionamento levava à salvação. Então, Nabal, fala aí. Eu vou falar um pouquinho de Nabal. Essa história é uma história que tem um contrassenso, né? Abigail, muito centrada, né? Vou correr um pouquinho. E Nabal é o oposto de Abigail, né? Nabal, eu poderia dar um título aqui para Nabal, tá? Eu poderia dizer o seguinte, que o orgulho rejeitou ouvir a voz de Deus. Podia dar esse título para Nabal, tá? Por quê? Porque tudo que Nabal fez foi errado. Ele é um personagem que ele não representa ninguém em momento nenhum, em relação ao posicionamento, tá? O próprio nome Nabal, ele já quer dizer louco e insensato. O próprio nome por si só já quer dizer louco e insensato. Eu queria que os irmãos, de forma bem breve, colocassem aqui também, tá? Que nós abríssemos aqui na 1 Samuel 25, 10, vou falar 10 e 11, tá? É bem breve, bem rapidinho. Deixa eu ver. Aliás, 25, 2 e 3, desculpa, tá? 25, 2 e 3. Tá. Foi, né? Então, quem era Nabal? E havia um homem Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era entre um homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas
e 1000 cabras. Né? E estando tosqueando suas ovelhas no Carmelo, esse homem era Nabal. E era de mulher de bom entendimento, aqui já se referindo a Abigail, formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. A primeira observação que eu faço aqui, tá, é o que hoje em dia é muito vendido, né? É muito atraído, é essa palavra, né? Que ele tinha suas possessões e era um homem muito poderoso e rico, né? Era um fazendeiro muito poderoso e muito rico. Né? O que me chama a atenção nesse primeiro versículo é o seguinte, né? Nem tudo que a gente vê, nem tudo que parece que ser, é. Isso me traz uma observação, porque hoje tem vendido muito a prosperidade material. Isso tem encantado, isso tem levado muitos jovens, muitas famílias, tá, ao abismo. Então, essa é a primeira observação que eu faço em relação a Nabal. Uma curiosidade, que Nabal, ele veio da linhagem de Calebe, aquele mesmo que entrou na Terra Prometida. Né? No contexto, diz o seguinte, que Davi, ele estava fugindo de Saul, né? Então Davi estava passando pelas terras de Nabal, né? E outrora, Davi já tinha feito uma benesse a Nabal. E qual foi essa benesse que ele tinha feito a Nabal? Ele cuidou das suas ovelhas, ele cuidou dos seus rebanhos, e ele obteve um bom relacionamento com os pastores ali. E certa feita, fugindo, né, Davi, né, de Saul, né, ele lembrou que ele tinha feito essas benesses a Nabal. E fazendo ele essas benesses a Nabal, ele reuniu 10 soldados, 10 homens dele, 10 jovens, e pediu que fosse até Nabal, né, pedindo a provisão, porque era o que eles precisavam naquele momento. Eles precisavam de provisão, porque eram 600 homens que estavam, né, naquela localidade ali, naquela região. Então ele pensou o seguinte, né, como eu já fiz uma benesse, né, a Nabal, ele vai me retribuir com algo. Só que não. Aí vamos ver uma outra característica de Nabal. Quando os jovens foram pedir, né, foram lembrar e pedir que já tinha feito essa benesse, Nabal respondeu o seguinte. Coloca para mim aqui o 25 para mim. 25:10, por favor. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne, das minhas reses degolhei para os meus tosqueadores, daria eu os homens, não sei de onde veio. Aqui para mim já sinaliza assim algo que a gente tem que ficar muito atento, né? E qual o nível de atenção que devemos ter nesse versículo? Orgulho, a vaidade, a ingratidão. Isso aqui soou muito forte no meu coração, porque em tempos de hoje isso é diferente, né? Em tempos de hoje, infelizmente, muitas das vezes, até de uma forma despretensiosa, estendemos as mãos, né? Não como um termo de barganha, mas como um termo de ajudar, seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. E muitas das vezes recebemos resposta como essa de Nabal: quem é você? Então, eu creio que aqui na Senec não temos espírito de ingratidão, amém? Amém, glória a Deus. E visto isso, né, e recebendo essa informação, os jovens foram até Davi. E Davi ficou muito furioso, porque ele, que veio à memória dele, era que ele tinha feito aquela benesse que não merecia aquela injustiça. E a vontade de Davi era, naquele momento, ceifar todos. E aí entrou a história, uma mulher que ela nos representa como atitude, que é Abigail.
como ele contextualizou aqui bem, né? Nabal, ele era um ogro, né? E os empregados deles tinham medo. Então, falou assim, eu não vou falar com Nabal. Se eu falar com Nabal, vai dar ruim. Eles foram lá e falaram com a esposa, Abigail. E assim, não é porque é mulher não, tá? Porque assim como tem homens, tem mulheres também que não conseguem agir com sabedoria. Então, assim, como eu deixei claro para ele, eu falei que assim, nós não estamos falando sobre sexo, sobre mulheres e homens. Estamos falando sobre posicionamento. E aí, a Abigail, ela, diante do que o empregado chegou até ela e falou assim, olha, Davi, Nabal, né, teu esposo, ele negou aí o negócio aí pro Nabal e Nabal tá vindo aí com os homens aqui dizendo que vai matar Nabal e todos os homens da casa, da sua família. Automaticamente e apressadamente, Abigail, muito sábia nesse momento, né, se posicionou. Ela não pensou, gente, não é para vocês tomarem decisões sem falar com o marido, mas naquele momento foi preciso. E ela preparou um banquete, preparou presente, falta pouco tempo, vou dar uma resumida. Preparou e apressou, falou, prepara os cavalos e vamos até nos encontrar com Davi e entregar para ele, né? E aí assim ela fez, ela juntou tudo, foi até Davi e chegando lá ela se prostrou diante dele. A Bíblia diz que ela ajoelhou-se diante dele e ele não era rei. Ele era um escravo, mas naquele momento ela mostrou também humildade. E ela entendeu que esse posicionamento poderia salvar a vida dela. E naquele momento ela chegou até ele, se ajoelhou e pediu pela família dele, né? Eu ia até pedir para abrir, mas eu nem vou pedir para abrir, eu vou ler o que ela falou para ele. Ela falou assim... Meu Senhor? É isso? Meu Senhor, agora não faça este homem de Beliel, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome, Nabal? E o seu nome é loucura. Como ele, tua serva, viu os jovens do meu Senhor enviaste. E agora, pois, meu Senhor, vive a tua alma, os que o Senhor te impediu vires com sangue, e de que tua mão não te salvasse, e agora estás que Nabal seja teus inimigos, os que procuraram mal contra o teu Senhor. E aí, nesse momento, ela fala, meu marido é louco, né? Foi uma maneira, como meu filho falou, foi uma estratégia que ela usou. Ela falou, nesse momento, eu preciso usar uma estratégia para que a ira dele diminuísse um pouco. E assim aconteceu. Ele aceitou aquele banquete. Eu vou dar uma resumida, tá? Ele aceitou o banquete, ele perdoou Nabal, ele voltou, ele não matou a família. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse posicionamento dela é que quando ela voltou para casa, ele estava embriagado, porque era uma época da tosquia e eles faziam festa de 3, 4 dias. E eu acho que essa festa durou muito mais que isso. Então ele estava embriagado. E quando ela voltou para casa, gente, olha que espetáculo. Ela, que é difícil, né? Que a gente quer voltar como? Virada no samurai, né? Falando, você tá maluco e tal, enfim. Mas ela voltou, calada. Falou, amanhã eu falo com ele. E aí ela foi para casa, calada. E no amanhecer, ela contou para ele o que tinha acontecido. E ele ficou, né, estarrecido com o que tinha acontecido. E dias depois, aprove o Senhor levar ele para junto dele, né? Glória a Deus. Levou ele para a glória, gente. E aí, no contexto todo da história, depois Davi manda chamar ela e ela se casa com Davi e ela vira uma das mulheres de Davi quando Davi já se tornou rei. O que a gente aprende com isso? Como um posicionamento
como um posicionamento pode mudar a história da sua família. Então eu creio aqui que hoje tem mulheres e homens posicionados para mudar a história da sua família. Eu não sei como está a história da sua família. Eu não sei se está como eu estava com meu filho, que não foi fácil. Eu não sei se seu filho está hoje fora da presença, está nas drogas, está desviado apenas. Mas como você tem se posicionado? Como você tem se posicionado, pai? Marido, como você tem se posicionado? Esposa, como você tem se posicionado dentro da sua casa? Então, que hoje essa palavra venha ser uma chave no coração de vocês. E tudo isso que foi falado aqui, porque tudo que foi falado aqui desde o início, eu estou bem ligada. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Então, falou sobre colheita. O que nós estamos colhendo dentro da nossa casa? Falou sobre estar sendo visto, o que seus filhos, o que seu esposo, mulher de oração, está vendo você fazer dentro da sua casa. O que a sua esposa está vendo você fazer, marido, dentro da sua casa. O que você tem semeado na sua casa. Então, em nome de Jesus, que nesta noite vocês saiam daqui falando, eu vou semear na minha família. Aleluia. Eu vou semear palavras de bênção. Quando meu filho chegar e eu querer, sabe, falar, esbravejar, mas eu vou falar palavras de bênção sobre a vida do meu filho, porque ele é um escolhido. Nós já temos que crer nisso. Nós já temos que crer pelos olhos da fé que nossos filhos são herança do Senhor e eles têm que estar aqui. Então, não descanse em oração. Descanse no Senhor, mas nunca em oração. Sabe, se ajoelhe, uma mulher, uma mãe de joelho, minha filha, ela tem muito poder. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa sair daqui e com essa palavra no coração, eu vou me posicionar. E em nome de Jesus, que a sua casa nessa noite seja abençoada. E que o Espírito Santo acompanhe vocês. Quando saírem daqui, colocar a planta dos pés de vocês na casa de vocês, vocês possam dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás, você não tem vez dentro da minha casa. Você não tem vez dentro da minha família. Você não tem vez na vida do meu filho, do meu esposo. Eu não aceito. Em nome de Jesus.